Faltam 3 minutos para as 10 horas da manhã. Tem muito mais notícia aqui em nossa rede. Olha, já falamos sobre a ação da USP, que coloca em evidência nesse mês a discussão fundamental sobre mudanças climáticas. E o reconhecimento dos estudos desenvolvidos pela USP é mundial. O professor do Instituto de Física, Neilo Trindade, conquistou o prêmio Anselmo Sales Páscoa, da Sociedade Brasileira de Física. Esse prêmio busca valorizar e dar visibilidade às pessoas negras que realizam pesquisa de excelência nas diferentes áreas da física. Para a gente falar desse importante reconhecimento, nós vamos conversar então de forma remota com o vencedor do prêmio. Bom dia, professor Neilo, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos ao aceitar esse convite, já parabenizamos ao senhor, então, por essa iniciativa, por esse prêmio tão importante. Como é que fica a mente e o coração ao receber esse importante prêmio? Bom, eu me senti bastante honrado, Arthur, com esse prêmio, só explicando. Então, ele é um prêmio promovido pela Sociedade Brasileira de Física e, como você disse, o objetivo é estimular, valorizar e dar visibilidade a pessoas negras que realizam pesquisa de excelência em diferentes áreas, campos da física. De acordo com a SBF, o reconhecimento é uma forma de diminuir essa subrepresentação e a desigualdade racial na comunidade científica. Então, esse prêmio ele é dado a pesquisadores negros e negras no início da carreira, que têm atuado em instituições brasileiras e tenham, no máximo, 10 anos de conclusão do doutorado. Então, esse prêmio é uma homenagem ao professor Anselmo Sales Páscoa, da PUC do Rio, a um cientista brasileiro muito ativo e com contribuições significativas para a física nuclear, que coincidentemente é a área que eu estou atuando também. E eu me senti, então, finalmente, bastante valorizado por todo esse reconhecimento da minha carreira acadêmica. Olha, costumam dizer que por trás de toda conquista existe muito suor, lágrimas, Eu lendo aqui um pouquinho da sua história, parabéns por isso, pelo desenvolvimento. E quais foram os principais desafios, na tua visão, para chegar até esse prêmio? Olha, Arthur, é uma pergunta complexa. Eu poderia começar, vou tentar resumir, obviamente, começar bem antes, lá no meu ensino médio, Sou de uma cidade pequena aqui de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, chamada Taquarituba, tem 20 mil habitantes, e não foi um período muito fácil, porque era só eu e minha mãe, numa situação bem precária, e muitas pessoas diziam que, mesmo eu gostando de estudar, eu jamais entraria numa faculdade. Então, de certa forma, eu acreditava nisso, porque você olha para as reportagens e para fotos no mural, por exemplo, de escolas sobre vestibulares, e você só tem gente branca, então eu acabava acreditando nisso, Só tinha gente branca, Então, apesar disso, eu prestei física na Unesp de Bauru, passei, A Unesp foi bastante acolhedora, uma instituição bastante acolhedora, acredito que lá começou a minha carreira científica. E como desafio, aí, como pesquisador negro, eu percebi que sempre que, por exemplo, eu fazia uma apresentação em algum congresso, sempre é visto o que eu falava com certa desconfiança. E quando me questionavam, às vezes havia uma certa hostilidade que eu não percebia para outros pesquisadores. Então, posso dizer para você o seguinte, na maioria das vezes, esse racismo, ele é velado, Ou seja, você ouve coisas, por exemplo, como não é seu momento agora, você não está pronto para essa vaga, USP, Unesp não é para você, você é muito novo ainda. E com o tempo eu fui aprendendo a ignorar essas pessoas e seguir em frente, Arthur, é isso. Olha, parabéns por essa força e por essa coragem. O teu tempo é de mais precioso. E é exatamente isso, Muitas vezes as pessoas precisam entender que elas precisam criar asas e voar exatamente como você voou. Você é um exemplo grande e imenso, enorme para os cidadãos e cidadãs paulistas. E olha, aqui, de acordo com uma pesquisa realizada pela própria USP, dos 5.412 docentes da Universidade de São Paulo, 129 se declaram pretos e pardos. Então, ou seja, é um número que está muito abaixo daquilo que é esperado, Nesse sentido, o que fica, na verdade, de recado para os negros do nosso estado? Olha, eu acho que
eu posso dizer deixar de recado, né? É que as pessoas acreditem no potencial, acreditem no seu potencial, não escute as pessoas que querem destruir seus sonhos, siga em frente. Algo muito positivo que eu posso começar, nós podemos começar a falar, né? É que você pode hoje ser aquele escritora negra que você vê, aquele cientista negro, aquela astronauta negra, aquela política negra. Então, esses exemplos têm aumentado. Acho que isso é bem interessante. Como é que você observa também essa questão de desafios, né? Não somente de oportunidades, mas do que se diz respeito, né? A oportunidade de trabalho, mas a oportunidade também no estudo. Os parlamentares aqui da Alesp têm trabalhado muito, né, nesse sentido de educar e conscientizar a população, especialmente negra aqui, da qual nós falamos, e nesse sentido também de você fomentar um pensamento ativo na mente e no coração, obviamente, dos jovens, né, que estão nos ensinos públicos em nosso estado. Olha, eu acho que pode sensibilizar aí os parlamentares e também na questão dos jovens, né? É que pessoas de cultura e experiências de vida variadas, eles podem ver problemas de um jeito único e podem trazer soluções inovadoras, criativas, que talvez um grupo mais homogêneo não pensaria. Então, essa diversidade faz a pesquisa, por exemplo, científica, ser mais relevante e representativa para várias populações. E acho que isso é super importante, especialmente em áreas aplicadas da física, por exemplo, onde as descobertas têm grandes impactos sociais e tecnológicos. Então, eu acho que promover essa diversidade, essa mensagem que pode ser dada, né, também incentiva a participação de talentos que talvez fossem desencorajados por barreiras socioeconômicas ou culturais. Então, você aumenta esse número de talentos e você impulsiona o progresso científico no estado de São Paulo. Neilo, veja, eu vou te colocar num estandarte aqui, de fato. Sabe aquela roda da vida, muitas vezes traduzida no budismo? Existe o mundo dos deuses lá no topo, sabe? E aí, como é que você traduz todo esse estudo realizado pelos deuses aos mortais que somos nós que estamos aqui embaixo, só observando o sucesso de vocês físicos? Bom, a área que eu trabalho, Arthur, chama dosimetria, tá? É uma sub-área da física nuclear. Então, basicamente, o que nós fazemos? Estudamos materiais que podem medir quantidade de radiação que uma pessoa é exposta em lugares como hospitais, usinas nucleares, laboratórios de pesquisa, que usam radiação. E até, por exemplo, depois de desastres nucleares. Então, a gente, no laboratório, irradia essas amostras, que podem ser tanto naturais quanto amostras sintéticas produzidas em laboratório. E depois a gente verifica, por exemplo, o quanto de luz sai dessas amostras quando eu aqueço elas. Se houver uma correlação, de preferência linear, essa correlação, entre a luz emitida por essa amostra e a dose de radiação que ela foi exposta, esse material pode ser usado, então, como um dosímetro. Isso pode refletir-se no nosso dia a dia aqui, por exemplo, sei lá, você falou sobre a questão de radiação, já imaginei um profissional da radiação, no caso, né, um técnico em radiologia, por exemplo, que está preso ali dentro de uma caixinha, né, entre aspas, mas para a gente que está aqui na vida diária, isso também se reflete? Sim, exatamente. Por exemplo, nós estamos expostos a todo momento à radiação. A diferença é que essa radiação é muito baixa, então, detectores para medir isso tem detectores para medir isso, mas, em geral, eles vão medir um valor muito baixo. Então, nossa preocupação é maior aonde você tem pessoas, como você disse, trabalhando com, por exemplo, na radiografia, está trabalhando numa usina nuclear, então são pessoas que estão expostas a maior quantidade de radiação, então a nossa preocupação sempre é maior com elas do que com
o público em geral, vamos dizer assim. É óbvio que se tiver um desastre nuclear, vai atingir todo o público também. Então, a gente tem detectores também que conseguem medir esse tipo de coisa, algo de momento, né? Algo espontâneo. E por falar então em mensurar toda essa radiação, vale lembrar que a mente, a nossa criação, a nossa possibilidade de criar não tem cor. Você é um exemplo exatamente disso, de que nós somos iguais. E quando eu estou falando que não tem cor, não é no sentido de ser negro, branco, mas é no sentido de não ter limites para a sabedoria, para a sapiência humana. Exatamente isso, não? Sim, exatamente isso. E como eu disse anteriormente, né, falando um pouco dessa diversidade, né, ela não só enriquece a física, né, com novas ideias e abordagens, mas ela também cria, Arthur, um ambiente de pesquisa, né, mais justo e equitativo, beneficiando a toda a sociedade. Então é bem isso que você está falando, né? Neilo, eu quero muito te agradecer a sua participação aqui no Informe SP Primeira Edição. Novamente, a gente te parabeniza por esse feito e que a tua sabedoria possa alcançar a todos como um raio bem rápido assim e que as pessoas se toquem de que, na verdade, vale a pena investir na sabedoria, na formação. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Uma última coisa que eu não posso deixar de falar, Arthur, é que a gente só faz esse trabalho com financiamento da pesquisa, né? Então, só posso desenvolver toda essa pesquisa com auxílio, por exemplo, da FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e também ao CNPq, né, que é nacional. Então, são essas agências de fomento que fazem com que a gente consiga desenvolver essa pesquisa de excelência, de qualidade, e são agências que não olham para a sua cor. Então, eu fico muito feliz de trabalhar com essas agências. Parabéns, futuro longo a você, a sua pesquisa. Um abraço, boa semana. Obrigado. Agora, 10 horas e 9 minutos, está na hora de dizer tchau. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Observe a nossa programação. Hoje, às 1h30 da tarde, tem a segunda edição do Informe SP com Sérgio Everton. Nosso forte abraço, coragem, a semana só está começando. Vida, saúde, alegria para você que está aí do outro lado. Tchau, tchau.